Opa, ó, eu falo aparente, não para. Hoje, mais uma edição aqui, dessa vez recebendo uma figura muito bacana, que eu tive a felicidade de conhecer alguns dias atrás. Tem muita história para contar pra gente. Ela é escritora, é ilustradora, já fez um monte de coisa na vida e traz pra gente um trabalho maravilhoso que chama Lili e a Chuva de Interrogações. Então, conosco, seja muito bem-vinda, Silde Menezes. Olá, tudo bem? Eu queria. Então vamos lá, Sil. Aquele basicão mesmo. Quem é Silde Menezes? Então, eu sou escritora atualmente, eu me dedico à escrita e à ilustração de livros infantis. Esse é meu primeiro livro de estreia. Tem 2 anos que eu migrei, né? Eu trabalhava antigamente no mercado de beleza. E aí eu migrei para a área que era um sonho, né? Para a área de ilustração e de escrita, que era um sonho desde a infância. Não, então tá. Vamos ver aqui. Lili e a Chuva de Interrogações é uma história sobre déficit de atenção e hiperatividade, ou popular TDAH. Eu sigo dessa sigla, né? É uma sigla complicadíssima mesmo, e que TDAH é muito mais comum do que parece. Embora eu possa até dizer com segurança que melhorou muito a atenção para esse tipo de detalhe de uns anos para cá, mas é uma realidade que permeia a vida há décadas e décadas e décadas e décadas, não é isso? Agora, sim, por que esse tema, Sil? Porque eu sou uma pessoa portadora de TDAH, né? E depois de passar por muito sofrimento, ter muitos prejuízos na vida, de ter assim, eu tinha uma inteligência até acima da média, mas eu não conseguia executar as coisas. Então isso foi me trazendo muito prejuízo no trabalho, eu tinha muitas enxaquecas, eu tinha muitos problemas, inúmeros problemas de atenção, vivia viajando, vivia, né, no mundo da lua, vivia trocando de profissão, né? Um dia eu queria ser isso, outro dia eu queria ser aquilo. E não engrenava nas coisas, entendeu? E tinha dificuldades de organização, dificuldades de planejamento, de execução das tarefas mesmo. Então, e isso me acarretava, assim, prejuízos enormes, né? E depois de perambular, assim, desde a infância, desde a mais tenra infância, perambular por todo tipo de médico, eu tive o diagnóstico aos 36 anos. Essa Lili é você? É inspirada na sua história? É inspirada na minha história. Eu mudei um pouquinho, mas é totalmente inspirada na minha história, né? E nas histórias também que eu ouço, que eu ouvi, né? Ao longo da minha trajetória, assim, do meu processo de autoconhecimento, né? Do meu diagnóstico, digamos assim. Não, bacana, porque são questões, por exemplo, quando a gente se conheceu alguns dias atrás, eu comentei a respeito do que foi a minha infância. Só que, peraí, gente, a minha infância foi final dos anos 60, princípio dos anos 70. Então, nem se falava em psicólogo naquela época, uma mãe pegar um filho, a gente que era classe média baixa, para levar, para pesquisar o que era aquilo. Eu tinha vários problemas. Eu, por exemplo, eu apanhei tanto de professor. Na minha época, o professor podia dar porrada em aluno. E eu era merecedor das pancadas que eu tomava. Eu não conseguia ficar sentado na sala de aula. Pois é, isso é um traço de hiperatividade, né? Porque tem 2 tipos de hiperatividade. Tem a hiperatividade motora, né? Que a pessoa é agitada, e igual eu tô aqui, mas eu tô me balançando e tal. E tem a hiperatividade de pensamento, entendeu? O pensamento é acelerado, o pensamento tem várias camadas, é um pensamento linkado, uma coisa você vai pensando em outra e vai se desdobrando. Então, também tem essa faceta, porque às vezes a pessoa tá lá paradinha assim, viajando, mas ela tá com aquele pensamento super acelerado também, que é uma das características do transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Talvez, se eu tivesse tido acesso a esse tipo de informação, aliás, perdão, se a minha mãe tivesse tido acesso a esse tipo de informação, eu teria sofrido um pouco menos. Mas a vantagem é que eu era muito bom aluno, fui muito bom aluno. Os TDAH são muito inteligentes. Muito bom aluno. Não estudava. Eu me lembro que já no segundo grau,
Já no segundo grau. Eu não levava caderno para sala de aula, não. Nem caderno, nem caneta. Tava lá, aquele negócio todo, pedi uma folha emprestada do caderno de um amigo e uma caneta para fazer uma anotação ou outra e tudo mais. O TDAH acontece muito isso. Como a gente não tem falta de dopamina, quando a gente age na pressão, então assim, a prova vai ser amanhã, eu estudo tudo hoje, aí tipo assim, dá um estímulo, né? Você fica na pressão, você estuda e você até tira nota boa, mas isso tem um custo, né? Porque a vida realmente ela não funciona dessa forma, né? E como é que isso afeta, perdão, agora você já está controlada, medicada, terapeutizada, mas como é que isso afetou, não apenas na vida escolar profissional, na sua vida social, esse tipo de comportamento que você apresentava? Olha, tem a questão da impulsividade emocional, que é uma característica que até está fora do DSM, mas os primeiros DSMs, eles O que é DSM? É o livro de diagnósticos, né? Médicos, né? Onde que vai colocar todos os sintomas, né? Onde eles descrevem todos os sintomas que os médicos usam para diagnosticar. Os critérios diagnósticos, vamos dizer assim. O livro de critérios diagnósticos. Nos primeiros DSMs nem tinha impulsividade emocional. Eu estava até vendo sobre essa pesquisa esses dias. Mas você era daqueles impulsivos de bater no coleguinha, de não, esculachar namorado na rua? Como é que eu implodia, eu sempre fui mais fechada, entendeu? Então, acho que as coisas aconteciam mais internamente. Tanto que no livro Lili eu descrevo mais um mundo interno mesmo da Lili, como ela se sentia perdida que é como eu me sentia mesmo, perdida. Às vezes você fala uma coisa, né? Você tem uma impulsividade, você fala uma coisa, você não tem muito filtro. Aí você fala uma coisa que não era para dizer, as pessoas você não entende uma piada, umas coisas assim, sabe? Que vai te acarretando, quando você não sabe ler muito bem os códigos sociais, principalmente essas coisas que são mais veladas, assim, e isso acontecia muito comigo, você vai sendo deixado de lado, entendeu? E isso causa muitos prejuízos, assim, porque isso vai acarretando depressão, né? Vai te levando à depressão. Se você é uma pessoa que é preterida, você vai sabe, você vai ficando triste e isso vai te levando a uma depressão. Já tive quadros depressivos horríveis por conta de várias questões do TDAH. Inclusive essa questão social, assim. E outra coisa também, as pessoas acham que você é preguiçosa, você não quer fazer porque você é preguiçosa. E o TDAH é, sobretudo, uma disfunção de execução de tarefas, entendeu? Você tem o conhecimento, não importa quantos cursos você faça. Você pode fazer vários cursos, mas eu não conseguia executar as tarefas, colocar no papel, organizar, monitorar, fazer um pouquinho a cada dia, eu não conseguia fazer isso, entendeu? E aí, isso, as pessoas vão falando, você é preguiçosa, você está encostando nos outros, você deixa tudo para depois, você perdeu a chave, você perdeu isso, entendeu? E a sociedade vê isso como... Não, eu até vejo muitos traços aí, você falou essa questão de ser preguiçoso, de ser considerado preguiçoso. Eu sofri muito. Não culpo mais meus pais por isso. Não, e como eu estou dizendo. Não tinha aparatos diagnósticos na época. Faltava informação. Mas era aquilo. Eu descobri que eu detestava trabalhar com 7 anos de idade. Não, esse tempo de serviço não presta. Isso aí não presta, não. Porque a gente cansa, a gente fica suado com essa coisa toda. Mas eu identifico alguns sintomas, desde que você apresentou pra gente aqui. Eu sempre fui muito emocional. Exatamente, essa coisa, impulsividade emocional mesmo, eu entendeu? tive crises de riso, ainda tenho, até hoje de vez em quando, tem crise de riso. Verdade. Que é uma coisa impressionante, por bobagens, por pequenas coisas, fragmentos. Às vezes eu parar lá em casa, no computador, trabalhando, eu lembro de uma situação que aconteceu há 10, 20, 30 anos atrás e me dá uma crise de riso. É um negócio impressionante.
O problema é, às vezes, quando você não tem o filtro, né? Numa situação social, assim, que te falta esse filtro, assim. Aí dá problema. Como é que você passou a lidar com esse problema, com essa questão? Antes então, o que aconteceu comigo? Do encontro, antes de conhecer qual era o seu problema. Isso. A gente vai desenvolvendo algumas coisas, assim, né? Algumas saídas, assim. A gente vai dando um jeito. Mas na maioria do tempo mesmo, eu ficava mais isolada mesmo. Eu fiquei muito tempo isolada. E o que aconteceu comigo foi que eu fui tendo tanto prejuízo nessa coisa da questão do trabalho e tendo muitas enxaquecas, porque eu tinha um problema de processamento sensorial também, que é uma falha de processamento sensorial, é quando você sente um cheiro e ele te incomoda muito, ou você sente que a luz do sol está te incomodando muito, barulho te incomoda muito, etiqueta de roupa te incomoda, então chama falha de processamento sensorial. E eu tenho esse transtorno também. Então, eu tinha muitas enxaquecas, por exemplo. E isso, às vezes, atrapalha no trabalho. Não tem como. Você fala, eu tô com enxaqueca hoje, eu tô com enxaqueca outro dia. Isso aí acaba com a sua qualidade de vida. Então, eu cheguei numa época que eu tinha mudado para Belo Horizonte, né? E eu tinha casado na época. E Seu marido já sabia que você tinha o transtorno? Não, ele sabia que eu era esquisita, porque nem eu sabia. Mas quando eu casei. Que cara sensacional. O sujeito que casa com a mulher sabidamente esquisita é, acima de tudo, um herói, um guerreiro, um valente. Casou com você. E aí? Ele sabia que ele falava, você roda para fazer as coisas, você tem um negócio diferente. E aí, eu tinha feito uma transição de carreira para a área da beleza, porque eu trabalhei 10 anos em contabilidade, né? E aí, eu tinha feito essa transição de carreira. Mas contabilidade é dor de cabeça mesmo, não culpa TDAH, não. Sabe porque eu falo das minhas contas pessoais, que são uma bagunça tão grande, então eu imagino quem vai lidar com isso. Então, eu tendo TDAH trabalhando no contabilidade, não foi um namoro muito legal. Não, melhor largar pra lá. Tá, mas aí larguei pra lá e fui pra área da beleza. Fiz a transição de carreira e comecei a trabalhar. E eu tava indo bem, porque era uma coisa que eu gostava, então tinha tesão naquilo que eu fazia e tal. E isso é muito bom, TDAH, que você fica engajado e tal. O que acontece? Eu comecei a ter muito cliente. E aí eu comecei a ter muita enxaqueca. E aí eu fui ficando muito ansiosa, e também eu tinha uma coisa assim, que eu achava que os outros me achavam esquisita. Não era só seu marido que te achava esquisita? Não, eu achava que os outros achavam. Então, eu ficava muito ansiosa. O que aconteceu? Eu tive uma crise de toque. De transtorno obsessivo compulsivo muito forte. E qual que era o toque? O meu toque era, tipo, de organizar as coisas, deixar tudo organizado. Ai, meu Deus, será que vai perceber que eu sou esquisita? Ai, meu Deus, deixa eu arrumar isso, deixa eu arrumar aquilo. Maravilhoso. Desculpa, eu tenho que falar a respeito. Pode falar. Eu sou daqueles que se alguém chegar e me dar um tapinha no ombro, eu falo, não, bate aqui também. Bate aqui também. Isso é um traço, hein? Então eu ficava muito obcecada. Será que eu desliguei o gás? Será que eu desliguei o ferro? Será que eu deixei o fogo ligado? Porque eu esquecia as coisas, então eu fui ficando muito ansiosa e fui desenvolvendo o toque. Só que chegou o toque, ficou numa coisa tão séria, que atrapalhou minha qualidade de vida. E eu não conseguia mais fazer nada, eu não conseguia trabalhar, só checava as coisas. Aí eu chegava mais atrasada, fazia, né? Foi um prejuízo enorme. E aí, eu que nunca, sempre fui esquisita, ia no médico, mas até então eu nunca tinha ido em psicólogo. Aí, com esse toque, assim, foi tipo um start, assim, falei, gente, não dá mais, eu tenho alguma coisa, eu preciso ir no psiquiatra. E eu já fui direto no psiquiatra. E aí o psiquiatra, conversando com ele, né, contando as coisas, falou comigo, olha, Silvia, o negócio é o seguinte, você está com transtorno obsessivo compulsivo. E você está com depressão e você tem transtorno de ansiedade generalizada, porque eu ficava muito ansiosa, né? E uma coisa leva a outra. E tudo isso dá depressão, leva à depressão.
E aí ele me medicou e eu melhorei, que era um quadro agudo e tal, melhorei. Mas eu ficava assim, eu não dou resultado igual às outras mulheres. Eu me comparava muito. Eu tinha Mas resultado em que sentido? Eu me achava muito que eu tava sempre que eu tava aquém, assim, que eu tinha um pouco de infantilidade até, que é muito característico do TDAH ser um pouco ter esse quê de ser um pouco criança, assim, de ter esse olhar, assim, não, pra vida. Aí esse sintoma eu não tenho, que eu achava que eu já era velho com 9, 10 anos de idade, mais ou menos. Então, mas vamos lá, prossegue. Eu tenho isso, assim, sabe? Eu tenho esse olhar, assim, muito infantilizado, às vezes, para as coisas, assim. Tanto que eu escrevo livro infantil e estou escrevendo outro. Não, então... mas literatura infantil é uma coisa maravilhosa. Vou até mostrar novamente aqui o livro. Ó, pegar pra gente aqui, Sam. Lili e a chuva de interrogações. Tanto o texto e ilustrações todas suas. Sim. Não é isso? Sim. Tá. Quem quiser adquirir o livro, acha onde, Sil? Então, pode entrar no meu Instagram, @Silde-Menezes. E lá na bio, é só clicar no link da bio que já encaminha direto para o site da Amazon. Bom, nós vamos voltar a falar do livro quando a gente tocar o assunto, o que te levou a escrever. Bom, vamos voltar aqui agora, conhecer mais da sua vida nesse período da descoberta. Nossa, sou doido. E agora, tem que tratar. Sou doida, fiquei doida, meu Deus, e agora? E tomei remédio. Mas aí eu ficava assim, e fazendo terapia, né? Para ressignificar algumas coisas. Fiz TCC durante muito tempo. Fiz existencial também, para me localizar na vida e perdoar, né? Me perdoar pelas coisas, assim. Mas eu ficava assim, que eu tinha esse olhar um pouco infantilizado, achava que eu era um pouco infantil, tinha esse olhar infantilizado, e que eu não dava resultado igual a outras mulheres. Então, eu me comparava muito com outras mulheres. E isso também leva a um quadro de depressão, porque a comparação realmente é uma coisa que te envenena, né? Mas não era uma comparação no sentido ruim, assim, era... Por que eu sou diferente? Tem alguma coisa diferente? Desde a infância tinha. E tem alguma coisa estranha. Então, eu fui procurar um especialista. Eu procurei o Dr. Walter Camargos, lá em Belo Horizonte, um médico espetacular, super renomado. E ele falou, olha, Silvia, conversando poucos minutos comigo, ele só falou assim, Silvia, a única coisa que eu posso te falar vai fazer um teste neuropsicológico. E me encaminhou para uma neuropsicóloga, eu fiz os testes, e aí veio o diagnóstico, né? Eles chegaram à conclusão que eu tinha déficit de atenção e que isso foi há quantos anos atrás? Isso foi em 2017. Tá, então praticamente 7 anos, né? Aí você começou a se tratar do TDAH. Aí eu tive que, né, tomar medicação, fazer terapia, fazer várias terapias para compensar todas essas perdas e prejuízos que eu tive ao longo da minha vida, assim. E continuar mesmo a TCC para você ressignificar as coisas. Você tem que ressignificar quando você chega, assim, porque o diagnóstico, eu vou te falar a verdade, ele é libertador. No meu caso, ele foi libertador. Ah, claro, a gente encontrou uma resposta. Porque a chuva de interrogações é o que eu tive a vida inteira, uma chuva de interrogações. O que eu tenho de tão diferente? Por que eu não consigo as coisas igual as outras pessoas? Não vem tão fácil para mim, entendeu? Por que eu não consigo executar? Mesmo sendo inteligente, por que eu não consegui executar? Então, essa chuva de interrogações, assim, permeou toda a minha existência até os 36 anos. E aí eu comecei a fazer o tratamento. E hoje foi, assim, um divisor de águas na minha vida. Por quê? O tratamento do TDAH, na psiquiatria, ele é o mais efetivo que tem. Entendeu? Eu gosto de coisas afetuosas, eu acho legal isso de afeto. Não, efetivo. Efetivo. Eu gosto de efetividade também. Ele deu muito certo comigo, sim. Lógico que até ajustar as medicações, né?
procurar um psicólogo, que você tenha, né, uma afeição, nesse caso, assim, né, que tenha transferência, leva um tempo. Mas, assim, você tem que ter uma mudança de vida também. Tem que fazer exercícios, tem que dormir cedo, tem todo um protocolo a seguir, assim. E hoje, como é que você se considera? Eu tô ótimo, assim. Eu tô vivendo a melhor fase da minha vida. Tô conseguindo realizar meus sonhos, que sempre foi, né, relacionado à arte. Porque o TDAH tem uma coisa que chama hiperfoco, que é um foco extremo num tema só. Digamos que esse é o superpoder do TDAH. Então, eu sempre fui muito focada em arte, assim, desde pequenininha. Eu sempre escrevi peças de teatro, sempre estava fazendo teatro, fazendo poesia, cantava na igreja. Apesar dos pesares, eu estava lá engajada na arte. E o que acontece? Então, eu estou vivendo a melhor fase, que é trazer nesse hiperfoco, conseguir adaptar minha rotina para um trabalho, né, home office. Hoje você trabalha técnico só com Só com ilustração. Só com ilustração, tá. Ilustração e escrita. Certo. Atualmente eu tenho feito... E seu marido suportou essa barra toda de lá até aqui? Não, a gente se separou no meio do caminho. Se eu tivesse uma esposa, sabe, Samuel? Se eu tivesse uma esposa, fosse no mínimo esquisita, e ela deixasse a esquisita, eu não separaria dela, não. Você se separaria? Mas a separação é aquela, como eu já vivi separações também, a gente nunca sabe se dá meus parabéns ou meus pêsames. Então eu prefiro nem comentar, nem tocar mais no assunto. Pois é. Mas ao longo do caminho, né, assim, teve várias reviravoltas, aconteceram várias coisas, e aí não deu pra gente continuar junto. Mas eu tô vivendo uma fase ótima da minha vida. Apesar de todas as perdas, eu tive muitos ganhos também. E ressignificar tudo isso foi muito importante pra mim. Porque você tem que ressignificar, porque senão você fica uma pessoa amarga, entendeu? Não, é muito bom saber que realmente toda essa terapêutica, além da questão medicamentosa, da parte química, as outras atenções que você recebeu, te tornaram, no mínimo, uma pessoa... Eu nunca gosto de falar uma pessoa melhor ou pior, mas uma pessoa diferente, que lida melhor com as situações, que consegue se encaixar mais confortavelmente na sociedade e passa a ver novos horizontes, não é isso? É a superação, né? Sobretudo, a gente tem que falar de superação. E, assim, pra mim, a superação veio através da arte, entendeu? E eu gosto de frisar isso, porque no momento de depressão que eu estava acamada, algo rasgou dentro de mim e falou, eu preciso levantar e fazer alguma coisa relacionada à arte. Então, sobretudo, o aspecto terapêutico da arte, eu gosto bastante de enfatizar, assim, porque isso realmente foi me curando, entendeu? Foi um longo processo, mas foi me curando. Hoje eu estudo ilustração na EBAC, Escola Britânica de Artes Criativas e Tecnologia. Onde é isso? É uma escola online. Ah, tá. Aí eu estudo ilustração lá e estou finalizando meu curso agora em breve. E eu fui fazendo o livro, assim, falei, vou falar sobre isso, vou levar, porque as mulheres, o TDAH em mulheres é subdiagnosticado, porque a maioria das mulheres, a gente, que é uma coisa também muito estrutural também, a gente foi criada para ser mais quietinha. Então, às vezes, a mulher, ela é mais sonhadora e fica lá mais quietinha, viajando no mundo da lua, como era o meu caso. E essa menina está tendo bastante prejuízo, porque os estudos sobre TDAH são pautados no comportamento masculino, porque o menino, geralmente, ele é mais, né, levadinho, e o menino com TDAH é super levado e dá muito problema para os pais, para as mães. A única vantagem de ser velho é que a gente tem muita história para contar. Eu tive um enteado durante um período. O menino era o capeta. Infelizmente, relacionamentos que não dão certo, que não vão longe, mas ainda vejo ele de quando em vez. O menino era o capeta. Eu vou falar com a mãe dele, tem que levar esse menino para fazer cirurgia de fimose.
Porque você corta um Alasca do pinto dele, aí ele vai ficar uma semana ali no estaleiro. Se ele voltar para nós e falar, cortou só um pedacinho, quer corta mais? Mas piadas à parte, era um moleque danado de bom, João Carlos, o nome dele. E eu, um bom maluco também, eu adorava aquela empolgação dele. Porque ele também morava em Belo Horizonte, morava em apartamento em BH, minha casa tem um quintal muito grande, tem bicho, tem cachorro, tem gato, tem muito passarinho. E ele era o demônio. Na época tinha até galinheiro lá em casa, ele entrava no galinheiro para perturbar as galinhas. Sério? Eu achava o maior barato. Pois é, esta pessoa que você vê que ela tem um comportamento atípico, é fácil identificar e falar, nossa, precisa levar esse menino no médico. Mas uma menina que não está dando trabalho para ninguém, só está viajando no mundo da lua, entendeu? Quietinha lá, ele não está dando trabalho nem para os pais, nem para os professores. Muitas vezes ela está tendo prejuízos e não está sendo vista, não, entendeu? Não tem um olhar para ela, porque ela não dá problemas. Mas essa menina vai crescer e ela vai colecionar prejuízos, como aconteceu comigo, entendeu? E aí, muitas vezes essas meninas são vítimas de bulimia, né? Acrescem, ficam bulímicas, são anoréxicas ou tem compulsão alimentar, porque não consegue saber o que tem, né? Tem aquela chuva de interrogações e tem eu sou diferente, o que eu tenho, então vai descontar isso em outras coisas. E vai levando a depressão, né? A comparação, porque não vai dando os mesmos resultados que os pares de idade, assim. Então, sobretudo, eu escrevi esse livro para contemplar essas pessoas, essas meninas, entendeu? E agora vamos focar bem aqui na questão do livro, mas com um detalhe. Você identificou outras pessoas que estiveram com você, que apresentavam sintomas semelhantes? Sim, principalmente na minha família, né? Minha mãe, por exemplo. Geralmente porque é genético, né? A sua mãe também apresentava sinais de... Sim, ela foi uma pessoa muito inteligente, mas teve vários prejuízos, né, nessa questão do trabalho, assim, entendeu? Ela fez curso de enfermagem, mas não conseguiu, fez um monte de curso e não conseguia executar igual a mim, entendeu? Então, isso foi uma chuva de interrogações, porque a história está repetindo, entendeu? Então, assim, isso me angustiava muito. E hoje, dentro de tudo isso, essa vivência que você teve, você consegue bater no olho, saber se a pessoa é acometida daí? A gente pode chamar de síndrome? Eu não sei. É um transtorno, né? É um transtorno do neurodesenvolvimento. Então, a pessoa nasce com isso. Sim. É um e que não tem cura, naturalmente. Não tem cura. Você vai tomar remédio, você vai ficar boa, assim, por 5 horas, você fica legal. O remédio faz efeito durante 5 horas, a Ritalina faz efeito durante 5 horas, depois você tem que tomar de novo. Tipo assim, no horário de trabalho, eu tomo Ritalina, né? No espaço de 8 horas eu tomo 2. Mas depois eu continuo sendo TDAH. Epa, é melhor você tomar mais do que 2 por dia, talvez. Tem gente que toma, mas no meu caso... Qual que é o preço que cobra essa medicação? Nossa, depende. Porque, tipo, se for Venvance, é tipo R$400. Não é esse tipo de valor que eu tô dizendo, não. Porque todo remédio cobra seu preço. Eu, por exemplo... você tá falando de... Isso. Contraindicação. Não, muito mais, eu diria mais as reações que isso provoca. Porque eu falo da minha experiência... É um remédio tarja preta. Então, assim, eu tomo 5 comprimidos por dia. Se eu fico sem, eu começo a ter reações. Bizarras, assim. Começa a dar umas coisas na minha cabeça, um zumbido, uns negócios esquisitos, assim. Se eu não tomo durante... né? Se eu ficar sem tomar, 0, assim... Porque é um remédio tarja preta, entendeu? Então, assim, realmente cobra um preço bem, bem caro, porque tá escrito lá, tipo assim, causa dependência. Mas sem ele também eu não consigo executar as coisas, entendeu? É uma negociação que a gente faz com a química, infelizmente. Mas vamos lá, então vamos focar na questão do livro aqui.
Esse livro, e, como você mesmo colocou pra gente aqui, foi uma resposta para suas indagações. Não é isso? Sim. Para suas interrogações. Você conseguiu traduzir em letras e desenhos tudo que você vivenciou. Você acabou de citar agora também o exemplo da sua mãe. Eu apontei aqui. E o livro é dedicado à minha mãe, né? Também. É dedicado a ela. E sua mãe hoje, como é que está a história? Ela é viva ainda? Ela é viva. E também é medicada? Ela Não, se trata? Ela não. Eu que falei que ela tem um diagnóstico, assim, porque é genético, né? Então eu vejo traços, né, nela. Os mesmos traços, entendeu? Ela não se trata porque, tipo assim, é aquela questão, assim, eu cheguei até aqui, eu dei conta de tantos filhos. Agora, azar do resto. Agora, né? Deixa pra lá. Deixa pra lá. Então, o livro é dedicado a ela, porque ela passou muitos problemas comigo, assim. Eu tinha muitas, quando eu era mais nova, assim, eu tinha muitas questões sensoriais e tal, e eu passava mal, eu era internada e tal, direto, assim, do nada eu passava mal. Então, por causa da questão do processamento sensorial, né, que eu não aguentava luz, não aguentava cheiro, não comia, não gostava de certos tipos de comida, de textura. Não, mas se você me permita aqui, tem certo tipo de comida que você não precisa ter transtorno algum para não gostar. Eu, por exemplo, não consigo entender alguém comer jiló. Eu acho meio que o fim da picada. Mas uma pessoa que só come pão, porque eu passei uma época, eu só comia torrada e chá. Eu só me alimentava disso. É uma dieta, assim, que não oferece muitas proteínas, pois eu imagino. É desse sentido, de ficar focada só numa coisa. Então, eu dediquei à minha mãe e a todas as mães que têm filhos que sofrem com transtornos mentais, porque não é fácil, entendeu? Então, vamos ver aqui um pedacinho, gente, do livro, né? Lili e a Chuva de Interrogações. Eu frisei que está bem no meio do livro e interessante como é bastante central esse tema. Não sei se é uma coincidência apenas ou se foi planejado, mas olha aqui, ó. As pessoas acham Lili tão esquisita. Todo dia, de um mal ela é acometida. Desregulada, vai sempre parar no hospital. Os médicos que a examinam nada encontram e dizem: mãe, sua filha não sofre de nada. Isso é manha, frescura, loucura. Um placebo vamos administrar e, logo, curada ela vai ficar. Você passou por isso? Passei. Dezenas de seres humanos devem passar por isso. Sim. Né, com regularidade, mas eu acho até, e breve, né, a gente vai ter outras sessões aqui do Fala Parente lidando com essas questões, e o mundo está mudando, está ficando mais atento a esse tipo de situação. Eu acho que o século XXI, igual o Pondé fala, é o século da psiquiatria e do marketing, que ele fala sobre isso. Eu acho que essas questões vão ficar mais, né, vão ter mais atenção, essas questões. Porque antigamente era tipo, essa menina, isso é loucura, isso é frescura. Mesmo, assim, dá um placebo para ela, sabe? Mas só que a vida, ela vai mostrando os prejuízos que você vai tendo, entendeu? Essa é a questão. Para ser transtorno, você tem que ter tido prejuízos ao longo da sua trajetória. Porque um traço ou outro, é claro que todo mundo tem. Até porque, com o advento da internet e das redes sociais, hoje também a gente é bombardeado por informações o tempo todo, que você fica o tempo todo sem atenção, você não tem muita atenção. E isso também ajuda a piorar. Mas, para ser transtorno, você tem que ter prejuízo. Tipo, por exemplo, eu não dirijo. Eu também não. Eu não tenho carteira. E eu sempre comento isso. Eu acho que é muita coisa para fazer ao mesmo tempo. Não é? Pô, só de olhar assim, eu falo, como que as pessoas fazem isso? Eu morro de preguiça. Eu sempre me considerei uma pessoa medianamente inteligente, capaz de aprender as coisas e tal. Sim. Mas dirigir, que é aquilo. O pé esquerdo aqui, o pé direito ali, a mão esquerda, a mão direita. E o olhar, não dá. É muito volume. Não é? Ao mesmo tempo. E ainda você tem que prestar atenção na rua, né? Então, e nas pessoas. E eu não sei se tem outros Alexandres com o mesmo problema meu, mas com carteira no bolso dirigindo. Então, pois é.
Então, assim, eu tenho esse prejuízo, assim, eu não dirijo, tem outras coisas também. Eu preciso trabalhar num lugar que é fechado, só eu, para eu não me distrair, entendeu? E questão de trabalho em equipe, como é que é a Pois sua relação com é isso? péssimo, é péssimo. Porque aí eu começo a distrair com outras pessoas, começo a conversar outra coisa que não tem nada a ver o assunto. Entendeu? Então, assim, a melhor coisa que existe pra mim é eu fazer as coisas pelo WhatsApp, e aí eu foco e faço, entrego e tal. Isso funciona pra mim. E eu acho que a adaptação e a superação vem muito disso, assim, de você olhar para você ter o autoconhecimento e falar, não, isso funciona pra mim. Eu vou trabalhar assim, entendeu? E bancar isso, entendeu? Porque às vezes é difícil, assim. Porque, igual eu falei, as pessoas acham que você tá com preguiça, você tá fazendo corpo mole. Entendi. Agora, hoje, sua relação com, no geral, tudo tranquilo, tudo bem normal? Tudo normal, graças a Deus. Né, eu malho, me alimento bem e... Como giló, não? Como giló eu gosto. Não, isso deve ser o fígado eu já não gosto. Não dá, eu detesto. Mas o giló eu gosto. E estou ilustrando um outro livro, uma parceria. De sua autoria, não? Esse não é de minha autoria, não. Esse é parceria com uma amiga minha, que vai ser lançado esse ano, se Deus quiser. E estou estudando, estou super feliz, assim, estou bem centrado. Então assim. vamos falar da sua atividade agora como escritora. Bom, a gente pode considerar isso aqui um autoexorcismo. Você colocou para fora os demônios que te afligiam. Se você tiver que fazer um novo livro, você vai tratar sobre qual tema? Então, já tem dois, assim, encaminhados. 2 que eu já tenho os personagens, ainda não comecei a esboçar nem a escrever, mas eu já tenho os personagens bem, assim, delineados, digamos assim. Não, muito bom, muito mas bacana. Tem tantas questões que eu posso falar, a partir dessa questão eu posso falar sobre tantas questões, mas vai ficar legal. Eu tenho certeza que vai. Esse foi tipo igual você falou, um autoexorcismo, mas tem várias questões. Eu gosto muito da literatura infantil e eu consumo muito. Eu faço mesmo assim, um trabalho de pesquisa mesmo em literatura infantil. Acho que toda semana eu pego pelo menos 3 livros na biblioteca e pesquiso mesmo. Eu amo, assim, de paixão. Eu acho que trazer esse universo para as crianças, assim, sabe? Sobre sentimentos, sobre todos os aspectos, é tão bonito, assim, porque, igual eu estava vendo ali a Luft falando que uma frase mais ou menos assim, que a vida o chão da vida é a infância, entendeu? Que você caminha sobre ela. Tem uma frase... do Machado de Assis, eu acho que está em Memórias Póstumas de Brás Cubas, mas pode ser em Quincas Borba também, eu li isso há 40 anos atrás, 45 anos atrás. O menino é o pai do homem, ou seja, é a vivência que a gente traz da infância que nos transforma, que projeta o tipo de adulto que a gente será. Então eu acho muito importante isso mesmo. Você embasar. Que questionam muito pessoas como eu, já passei bem dos 50, estou beirando 60, às vezes temos um pouco rudes, agressivos. Olha a literatura infantil que a gente tinha acesso. É verdade. Era Machado de Assis. Machado de Assis que eu sempre fui papo cabeça, e eu peguei de uma coleção que minha mãe tinha. Mas era Monteiro Lobato. Pesado. Monteiro Lobato era um sádico. Hoje, avaliando bem... Se você pegar os livros de hoje que tratam de sentimento, com toda uma psicologia por trás... É importante falar sobre isso, porque... Com uma leveza, né? A criança assim pode tender a normalizar certo tipo de coisas que capta nos livros, e então é aquilo. Gente, não estou querendo aqui dizer que Monteiro Lobato não teve importância, pelo contrário, é importantíssimo, tanto como autor, como político e outras coisas mais. Mas você pega, por exemplo, a agressividade que havia em alguns textos dele, hoje, inclusive houve uma polêmica alguns anos atrás a respeito disso.
né, de Monteiro Lobato continuar sendo circulado. O que o mundo hoje pensa de forma diferente, né, do que era o pensamento do mundo ali pelos anos 20, 30, quando ele escreveu a maior parte da obra dele. Mas vamos voltar aqui, que o importante é falar da sua carreira literária. O que você tem para trazer para a gente? Já tem esse livro aqui. Esse livro, ele é distribuído nas escolas. Como é que você lida com a distribuição dele? Porque eu acho muito importante esse tipo de informação chegar para o maior número de pessoas. Como é que você faz isso? Olha, ele é um bebê, né, o livro. Ele foi lançado em fevereiro e agora que eu estou começando a divulgar, a distribuir, aí nas escolas e tal. Mas, aproveitando que é ano de eleição, que se alguém tiver interesse, né, em levar para as escolas, né? Não, eu acho que em ano de eleição, o único interesse que o camarada tem é caçar voto. Mas a gente pode também ir além, buscar que mais pessoas se interessem, pessoas que tenham situações semelhantes, que convivam ou tenham convivido, que apoiem essa iniciativa. Seria interessante demais, né, se esse tipo de informação a cada vez mais chegasse em mais e mais pessoas. E ele é um livro assim, fácil de ser digerido, assim, que ele é todo rimado, ele né, ele é tranquilo assim, da pessoa tipo, se localizar assim, entendeu? Eu fiz um encontro na Secretaria de Educação de Pedro Leopoldo que foi muito bonito, assim, porque várias monitoras vieram falar comigo que se sentiam Lili, assim, entendeu? Então, acho que eu consegui tocar o coração, não só tocar o coração, mas fazer com que elas vissem os sintomas, assim, nelas mesmas, entendeu? Mas o encontro era uma palestra, alguma coisa nesse sentido, você já fez alguma? Eu fiz essa na Secretaria de Educação, que foi a primeira. Eu fui convidada hoje, inclusive, para fazer uma lá em Pedro Leopoldo, no SEMAI. E estamos indo. Vai crescendo na carreira de palestrante, que é muito bacana levar essas informações. Porque, você vê só, eu já sou pior de internet há muitos anos. Você ouviu falar do Dileira? Não, Dileira é um sujeito, deve estar na casa de seus 40 e poucos anos de idade, ele tem síndrome de Tourette. Ah, tá. E acaba que eu identifiquei alguns traços mesmo. A primeira vez que eu ouvi falar sobre essa síndrome, eu tinha meus 20 e poucos anos, foi uma matéria na então revista Planeta. Era uma publicação muito interessante. Eu lembro disso. Você lembra da Planeta? Lembro. Meu pai tinha Planeta, eu cresci tendo revista Planeta na minha casa, então, muitos temas interessantes mesmo. E aí achei esse exemplar que tratava sobre a síndrome de Tourette. E aí, alguns anos atrás, sei lá quanto tempo, esse Dileira começou a aparecer em público. Eu acho que vagamente já ouvi falar. Ele é um sujeito de bigodinho, ele é fantástico, mas que ele apresenta alguns traços que, para quem tá assim, que sabe, né, o que é Tourette, o que é Tourette, acaba morrendo de rir. Mas muitas pessoas podem não entender também o que significa, né, aquilo. Dependendo do tique que a pessoa tem, ela, né, pode te mandar fazer algumas coisas. Exatamente. Né? Fica assim, meio obsceno. Fica obsceno. Mas, aproveitando que você está falando da síndrome de Tourette, é bom a gente falar da neurodiversidade. Que essas coisas, a gente acha que é só de agora, mas essas coisas sempre existiram. Não. Eu acho que hoje... Que chama neurodiversidade. Eu acho que hoje a gente tem um olhar um pouco mais atento a respeito disso. Coisas que não existiam. E estou falando só da minha vivência, da minha experiência. Eu quero trazer alguém aqui para tratar a respeito do autismo. Uma psicoterapeuta, gente que viva a realidade do autismo, porque é um fato que eu ouvi falar de autismo a primeira vez, eu como a maioria das pessoas da minha geração, num filme que passou na sessão da tarde. Sim, Rayman? Não, Rayman eu já fazia barba. Eu tô falando esse filme, não. Eu devia ter meus 12 anos de idade, mais ou menos. Então, acabou que era uma escola, certo? Uma escola que trabalhava com crianças com esse tipo de distúrbio, de transtorno. E pronto, passou aquele filme. Aí veio Rain Man, que deve ser de 87, 88, alguma coisa assim.
E, de repente, de uns anos para cá, a gente pode colocar, sei lá, uns 10 anos para cá, o tema começou a ter o devido reconhecimento, começou a se pensar mais em trazer essas discussões para o terreno social. E não, porque nesse filme que eu assisti, a tendência era o isolamento da criança que apresentava o transtorno. Porque porque quem tem um transtorno, como você acha que você é esquisito, você quer se isolar. Você não é porque você não quer nem... Não, eu vou até além. E sem querer parecer cruel, porque a sociedade eram os pais que não sabiam lidar com aquilo. E é muito complicado para um pai afastar um filho do convívio. Sim. Mas era o que entendiam como adequado na época, por não saber lidar com a situação. Não sabia conviver com aquilo. Depois desse filme, teve um filme super legal sobre autismo da Temple Grandin. Já ouviu falar? Não que eu me lembre. A Temple Grandin, ela é uma cientista hoje em dia e esse filme é muito interessante. Depois, se você quiser, até te passo. Trata sobre essa questão do autismo e da superação, né? O que a mãe dela fez, né? Junto com... Na época, né? A época, o que não tinha tantos recursos, o que a mãe dela trabalhou com ela, para ela se tornar o que ela se tornou hoje. Hoje ela dá palestra, é extraordinário. Assim. Não, sim. Mas, igual, voltando a essa questão da neurodiversidade, essas pessoas, igual a Temple Grandin, ela já é uma senhora hoje. Essas pessoas sempre existiram e fazem parte da neurodiversidade, entendeu? Da variação que existe de comportamento, de forma de aprendizagem, que existe no mundo. Assim como existe a biodiversidade, que, né, é vasta, então, essa coisa da neurodiversidade, até uma socióloga que chama Judith Singer cunhou esse nome em 1998, neurodiversidade, entendeu? E tem movimentos sobre isso, entendeu? Então, tem TDAH, Tourette, transtorno bipolar, esquizofrenia, entendeu? Isso... Sabe aquele cara esquisito, mas era cientista? Aquele cara estranho, mas era artista. De perto, ninguém é normal. Se a gente for puxar... Alguém tem, aí a gente remete até o Alienista, esse sim, do Machado de Assis, né? Que o cara internou foi a cidade inteira, mas não vem ao caso. É como eu estou dizendo, eu acho que hoje existe uma forma mais atenta de enxergar essas questões todas e das pessoas aprenderem a lidar com isso. Aprenderem a lidar. Porque antes era muito complicado. Eu me lembro que... As pessoas eram internadas, né? Não tinha tratamento. E o ser humano era muito cruel. Posso falar dos anos 70 para cá, e quando eu comecei a entender. Então, tinha muita coisa que hoje ninguém trabalha. Que a pessoa ali é uma pessoa abobada. O cara é abobado. Não, ele é doido, não é doido, ele é abobado. Mas, na realidade, eram pessoas que também manifestavam transtornos, os mais diversos, só que, repito, não havia evolução, talvez... nem científica, nem tecnológica. E tecnologia... Critério diagnóstico. Tecnologia que eu falo, até disseminação de informações mesmo. Não tinha informação nenhuma. Imagina, por exemplo, uma situação, e eu falo, alguém que vivia na zona rural, ali na viradinha de anos 70 para anos 80, por exemplo, que um dos filhos apresenta um tipo desse transtorno. Como aquela pessoa... entenderia aquilo, saberia lidar com as circunstâncias. Era muito complicado. E a vizinhança, que geralmente é cruel, eu sempre tive isso. Você tratou aqui da parte infantil. Criança é o ser humano mais cruel que existe. Criança não tem limite. Porque não tem os filtros. Exatamente. Né? Então, a criançada em volta daquela criança também nascida ali na zona rural, onde não havia esse tipo de informação, não se chegava a esse tipo... Que vida ruinzinha que era. Não tinha nenhum tipo de inclusão, né? Hoje, igual fiz o evento com as monitoras, é tão legal ver né, esse movimento que eles colocam as monitoras junto com as pessoas que têm transtorno para ajudar, né? Ali na escola. Se eu tivesse tido uma monitora, meu Deus, minha vida ia ser tão mais fácil. Se eu tivesse alguém para me auxiliar, assim. Tá, então vamos falar da sua vida hoje. Você disse, você trabalha com ilustração.
Hoje você pode dizer que você tem uma vida dentro desses padrões convencionados. Sim. Bem, né? Dos padrões convencionados. Sim. Aquela coisa de bem binária mesmo. Hoje você teria uma vida classificável como normal. Sim. Uhum. Com as questões, igual eu coloquei para você, Quando você vai malhar, você não tem vontade de pegar o halter e jogar na cabeça de ninguém. eu nunca tive, assim. Mas eu tinha muita questão sensorial, por exemplo, a luz da academia me incomodava, às vezes o barulho me incomodava, às vezes a movimentação me incomodava muito. Com a medicação, isso melhorou muito. Então você consegue lidar normalmente com tudo isso. Porque como isso fica muito à flor da pele, isso te dá uma irritabilidade. Realmente, isso te dá uma irritabilidade. Né? Porque todo pensamento gera um sentimento e toda, né, coisa que vem sobre você de uma forma muito, né, abrupta, né, te dá alguma coisa. São energias vibrando que acabam chocando com outras. Então, assim, eu uso um medicamento que abaixa essa irritabilidade que as questões naturais mesmo, né? Cheiro, movimentação, luz. Então, ela acalma meu cérebro e eu consigo pensar. Então, hoje em dia, assim, igual eu te falei, com as questões, né, que eu tomei cuidado de trabalhar num lugar mais silencioso, fazer as adaptações necessárias, realmente eu tenho qualidade de vida, porque eu não tinha qualidade de vida. E sua vida social? Você interage com as pessoas, você sai, você senta no boteco, toma uma cerveja, bate papo. Como é que é isso? Assim, eu tento, né? Mas, assim, geralmente no outro dia, assim, cobra um preço, assim. Eu fico muito acabada, assim, por causa que é o que chama de ressaca social, porque às vezes é muito movimentação e tal. Aí no outro dia eu já fico meio cansadinha, assim. Então a chance de sair da Arena MRV e torcer pro Galo é muito limitada. Eu nunca fui. Eu nunca fui. Eu fui uma vez no Jogo do Brasil, que teve aqui só que eu fui. E como é que foi sua reação ao ver aquela multidão do seu lado? Eu fiquei morrendo de medo, né? Quando eu vi a torcida no meu lado, eu achei absurdo. Outro dia eu fiquei dormi muito e tal, mas é assim, a gente vai se adequando e vendo o que é bom pra gente, o que não é. É claro que você tem um lugar que é muito barulhento, eu não vou. Ou eu vou fazer uma dieta de sons, vou ficar um dia mais quieta para me poder ir naquele lugar e dar conta. Ah, tem jeito disso? Isso para mim é novidade. Eu digo o seguinte, não, se eu vou amanhã para um determinado evento que vai ser barulhento, eu vou ficar no silêncio aqui hoje para acumular energia. Não tô brincando, não, tô falando sério. É assim que funciona? É assim que funciona, são estratégias. São estratégias. Nem imaginava isso. São estratégias que você aprende nas terapias para você fica mais em silêncio, vou dormir mais cedo, né? Vou me alimentar melhor para eu ter energia para me gastar, porque a energia, no caso das pessoas que têm transtorno, ela é um pouco limitada mesmo. Então o programa para você é pizza e Telecine. Telecine, como é que chama? Como é que chama? Netflix? É pizza e Netflix. Não, eu saio, mas assim, sabendo que eu tenho um preço, entendeu? Eu saio, eu interajo, mas assim, sempre tem um preço a pagar. No outro dia eu não vou ter tanta energia. Entendi. Então, assim, eu tenho que ficar atenta, entendeu? Eu não vou me isolar também, mas eu tenho que ficar atenta, assim. Mas programas, assim, com duas ou três pessoas, assim, é melhor para mim do que ir, por exemplo, pro Adelso. Ficar, assim, eu já acho muito barulhento. Não tem uma música de fundo, não tem nada, aí sabe, você tem que conversar gritando, assim, já não dá para mim. E olha, com a Deus, você considera até tranquilo, até silencioso, que tem lugar que você vai sentar com música ao vivo, eu prefiro você não escuta sentar lá vizinho. fora, tipo assim, eu prefiro uma coisa ao ar livre, entendeu? Que eu possa dar conta de conversar, de não ter gente gritando na minha cabeça, entendeu? Então, assim, eu vou procurando estratégias mesmo. Mas sabendo que toda ação tem uma reação, né? Se eu passo do limite, no outro dia eu vou ficar mais cansadinha e tal, não vou ter tanta energia. Entendi. Mas com a medicação eu melhorei muito essa questão sensorial, melhorei demais.
Antes era difícil mesmo ir em uma academia. Hoje eu já consigo ir de boa. Que conselho você daria para mães, para pais, para irmãos, para educadoras, né, que possam entender, possam enxergar, ainda não tenham tido esse tipo de informação, mas que percebem que no seu convívio ali pode ser um filho, pode ser um irmão, um sobrinho, que manifestam sintomas parecidos com os seus. O que você diria para eles? Para procurar um psiquiatra ou um neuropsicólogo ou um neurologista, né? No caso, neurologista. Ou um neuropsicólogo mesmo. E qual que seria o primeiro sinal? Eu tenho certeza que, pela sua vivência, a questão da sua mãe que você citou, hoje você identificaria um caso desse de uma criança com muito mais facilidade do que a maioria de nós. Porque, tipo assim, eu tô dentro, né? Eu tô dentro do teu espectro, então, assim, querendo ou não, eu não sou nenhuma especialista, é lógico que tem vários exames, mas assim, você vê alguns traços nas pessoas. Mas justamente por você não ser especialista. Imagina que você vai visitar o Samuel, por exemplo, Samuel recém-casado, o filhinho dele lá também meio que possuído, meio que endemoniado, e olha que Samuel é quase pastor. O que você diria para o Samuel e para a esposa dele, com relação ao filho dele? Olha, leva para olhar que isso não é normal. É uma coisa muito delicada, né? Bastante. Mas eu aconselharia levar num neurologista. Uhum. Olha, né? Não, porque eu faço muito essa pergunta. Porque... Não, eu faço muito essa pergunta, porque realmente, como você colocou, é um assunto muito delicado. Não é qualquer pai ou mãe que está preparado para receber um comentário desse de alguém, porque o pai mira no filho o exemplo aperfeiçoado que ele foi. Exatamente. Né? E então você falou, tipo seu menino ele é normal, não. Eu vejo muitas mães, né, que tiveram filhos com transtornos falando, olha, tipo assim, que esperavam um filho perfeito, aí veio aquele, tipo, eu ia viajar pro Japão e tive que ir para outro lugar. Uhum. Então, assim, é uma outra viagem, entendeu? Você espera-se muita coisa, aí vem um filho com um transtorno, com alguma coisa. É uma coisa muito delicada, né? Eu aconselharia levar num neurologista. Não, o aconselhamento é natural. Né? Porque, opa, deixa eu descer o microfone aqui, deixa eu ajeitar ele aqui, senão o Samuel não pega o áudio direito. Porque a questão maior, o que eu vejo é isso, é na abordagem. Na abordagem. Você chega e fala, olha, parece que tem alguma coisa aí que merecia uma atenção especial. Como eu tô te falando, é difícil porque, igual você falou, né? Os pais esperam que o filho seja uma versão deles melhorada, né? E a gente não tá esperando isso. Muito difícil esse que foi meu enteado, por exemplo. É lógico, eu me diverti aos montes com ele. Porque ele é muito novinho. São pessoas muito elétrico. Né? E aquilo e tal e coisa. A mãe só foi descobrir que havia alguma coisa errada com ele no período da alfabetização. Né? Quando ele começou a se alfabetizar. Que era isso aqui, como você citou muito no caso da Lili, que a gente imagina que nesse seu caso. Você percebeu, era um menino inteligente. Sim, mas aqui não conseguia. Não conseguia realmente. Eu vou dizer. Transferir o que tinha aprendido para uma folha de papel. Transferir é uma palavra ótima. Uhum. Executar também. Tipo, é um bloqueio, é uma coisa impressionante, assim, entendeu? E eu já ouvi muito isso. Silvia, mas você é tão inteligente, por que você não... Por isso que eu tenho essa parte, tipo, por que você não conseguiu tal coisa? Eu já ouvi muito isso. E isso dói. Isso não é fácil ouvir. Não, eu imagino que não seja realmente, não. Olha, nós vamos chegando aqui na reta final, né? Ô, Silvia, em primeiro lugar, eu quero te cumprimentar por você ter realmente renascido, vamos colocar assim. Você ter sofrido durante 36 anos, não é isso? E ter se enxergado com um tipo de um transtorno, ter buscado ajuda e ter se transformado na pessoa que você é hoje, capaz de colocar aqui, ó, repito. Gente, e eu falo com tranquilidade. Você fazer um livro é muito complicado. Especialmente um livro que vai tratar sobre você.
Você pode mudar o nome, pode ser um alter ego, pode ser uma forma de pensamento, mas você colocar em letra de forma as suas sensações é muito difícil. Então, eu te cumprimento por isso. Você ter enxergado que havia algo que precisava ser feito para você se tornar uma pessoa mais confortável consigo mesma. Exatamente. Consigo mesma. E pelo livro também, Lili, a Chuva de Interrogações, daqui, como ela mesmo colocou pra gente, a Silde Menezes, tá no @Instagram, como é que é? Instagram, @Silde Menezes, aí tá no link da bio, tem o link lá pra Amazon. Opa, segura. Link pra Amazon, já vai direto lá. Tá. Clica lá e adquira o seu. E para palestras também, pode te procurar Pode. a respeito disso, para conversar com mais pessoas, né? Sim. Não. Fiquem à vontade, só me mandar um direct lá no Instagram, estou aberta a palestras. Não, maravilha. Palestras, muito legal. Então, senhor, eu queria muito te agradecer por ter vindo aqui, trazer Eu essa que luz pra agradeço. gente, trazer essas informações todas, e eu tenho certeza vão ser muito úteis, aonde elas chegarem, tá bom? A ideia é essa. Bacana. Agradecendo a Fico quem feliz torna, tudo isso possível. São os nossos gentis colaboradores, né? Quem que tá na tela ali agora, Samuel? Vamos ver aqui, cadê a turma do patrocínio ali? Vamos lá. Aí, ó, Sicredi. Sicredi, que chegou na cidade recentemente, tem feito uma verdadeira transformação, investindo bastante em cultura, em ações sociais aqui na cidade. Esse estúdio, por exemplo, aqui, contou com recursos da Sicredi. Próximo. CDL Matosinhos. Porque o estúdio aqui é da CDL Matosinhos, que abre esse espaço para a gente ter esse tipo de conversa com pessoas como você, de outros segmentos também, mas que sempre enriquecem as conversas nossas. Obrigadão, CDL. Qual é o outro, Samuel? Loja Eliana, móveis e elétricos. Eu faço propaganda da Loja Eliana há mais de 30 anos da minha vida. Sou amicíssimo da turma da Loja Eliana. A Loja Eliana tem uma característica muito bacana, que é aquele troço da antiga, né? É no carnezinho ainda. É loja do interior. Adoro um abraço pro Eli, Aninha Diniz, pro meu xará, Alexandre Diniz e toda a turma. Qual que é a próxima? Não, Ótica Visual. Ótica Visual tá mudando de endereço. Seus olhos merecem. Você sabe que é essa frase aqui, final, seus olhos merecem, é minha. Esse o melhor foi um sujeito limitado, né? Que acha que tudo tem que ser redondinho assim. Ele colocou. Eu criei esse slogan. Ótica Visual, seus olhos merecem. Aí o Panaca foi e colocou, o melhor, o que seus olhos merecem? Eu falei, pimenta, desgraçado. Merece um soco no olho. Claro que seus olhos merecem o melhor, pô. Isso é subentendido, mas falta poesia no mundo. Vamos lá, MaxNet Telecomunicações, inclusive é quem fornece o sinal de internet aqui, pro Fala Parente, pra CDL e tudo mais. MaxNet, que já está na cidade há muitos anos, e como provedora de internet, uma das mais completas aqui da cidade. Qual é o próximo, Samuel? Restaurante e lanchonete Trem de Minas. Quando você estiver se sentindo bem, eu faço questão de te convidar para almoçar no Trem de Minas, lá do Vaguinho, o melhor da cozinha mineira, ambiente tranquilinho, lá tem uma vantagem, ela é muito grande, então você não vai ouvir barulho de ninguém, não. Acabou, Sam? Então acabou, gente. Olha, acabou mais uma edição do Fala Parente, agradecendo mais uma vez a sua presença aqui, Obrigada. Silde Menezes trouxe pra gente uma riqueza, um monte de informações pra lá de bacanas. Agradecendo ao mais que querido Samuel Pablo, que é o homem da técnica, é o cara que faz a coisa acontecer. E agradecendo principalmente a você, que vai nos dar a sua audiência. Beijo enorme, beijo calibre, coração pra todo mundo. E breve teremos outra edição do Fala Parente. Obrigado, Sil. Obrigada a você.